pontos Shu antigos são os 5 pontos de cada canal principal que se encontram relacionados com os 5 movimentos. Ou seja, estes pontos são a manifestação energética dos 5 movimentos do corpo. Nos pontos nascentes, o Ti brota. Nos pontos mananciais, o Ti escorrega e desliza. Nos riachos, o Ti circula. Nos pontos rios, o Ti se move. Nos pontos mar, o Ti penetra. No Imperador Amarelo, existe essa analogia dos pontos Shu antigos com os estágios do curso de um rio. Nos textos chineses antigos, a gente percebe de forma recorrente uma analogia entre os canais de acupuntura e as vias fluviais. Uma metáfora que assinala os meridianos como canais de irrigação, comparando o fluxo do Ti ao longo dos canais ao movimento da água, da nascente para o mar. Assim, os 5 pontos de transporte, pontos Shu, receberam nomes pautados nesta analogia. O Ting, que é o ponto nascente ou poço, o Ying, manancial, o Shu, que é o riacho, é aquele ponto para transporte, o Jing, que é o rio, o ponto para atravessar, e o He, que é o mar, aquele ponto para unir e juntar. Nós vamos perceber que cada um desses 5 pontos apresenta uma ação específica dentro da dinâmica do canal. E é por isso que nós vamos iniciar este estudo sobre os 5 pontos de transporte, identificando as características mais gerais de cada uma dessas regiões ao longo do rio, quer dizer, ao longo do meridiano, iniciando com a nascente, que é mais estreita e superficial, e finalizando com o mar, mais largo e profundo. Nos pontos Ting, os pontos nascentes, a energia começa a se acumular, brotando como uma nascente. Assim, eles são locais onde o Ti emerge como se a água começasse a borbulhar. É o ponto de partida do Ti. O canal é mais superficial e mais estreito, estabelecendo uma conexão com o meio ambiente. Aqui, a energia do canal tende a ir para o exterior, num movimento centrífugo do Ti. Nos pontos Ying, manancial, percebemos o movimento em redemoinho da água de uma nascente na montanha. Quer dizer, é aquele momento em que a água está repleta de energia potencial. Por isso, o Ti é mais poderoso e está pronto a manifestar-se. É mais dinâmico, ele escorrega ou desliza. Ou seja, nesses pontos, o Ti é mais rápido. Os pontos Shu, pontos riacho, são os locais onde o Ti floresce como a água do rio irrigando os campos. Nesse ponto, o fluxo do Ti é rápido e grande o suficiente para carregar outras coisas com ele. Daí o nome Shu, transporte. Nesse ponto riacho, o Ti do meridiano flui e o fluxo começa a tornar-se maior e mais profundo dentro do meridiano. Os pontos Jing, rio, são os locais onde o Ti do meridiano cresce em abundância, como a água do rio onde os barcos podem navegar. Nesse ponto rio, o Ti do meridiano é muito maior, mais amplo e profundo. O Ti flui como uma grande corrente após percorrer uma longa distância da sua fonte.
Nos pontos Re, mar, o Ti do meridiano é vasto, profundo e flui mais devagar. Ele coleta, une e reúne a circulação geral do organismo, como um grande rio fluindo dentro do mar. Nesses pontos, o Ti apresenta um movimento interno e centrípeto, sendo menos dinâmico que os pontos nascentes. Aqui, o Ti é menos instável, porque flui muito mais devagar, se interiorizando cada vez mais profundamente. Perceba, então, que nós temos uma progressão de tamanho e profundidade do canal, alterando a dinâmica da ação energética em cada um dos pontos localizados ao longo desse trajeto. Estes 5 pontos específicos, presentes em cada um dos meridianos principais, além de indicarem um nível de energia, nível de Ti das extremidades, também representam a relação dos meridianos com os 5 elementos, como a manifestação energética dos 5 movimentos do corpo, mantendo entre si os princípios de interação fisiológicas. Quer dizer, os ciclos fisiológicos de geração e dominação e seus respectivos ciclos patológicos. Vamos ver como isso acontece? Vamos imaginar que essa linha roxa é a representação de um meridiano. Os pontos Shu estariam, em princípio, assim. Mas precisamos acrescentar aqui uma nova e importante informação. Sabemos que temos entre os canais de energias principais canais de natureza Yin e canais de natureza Yang. E ao compararmos os canais Yin e Yang entre si, verificamos a existência de uma diferença entre a correspondência dos 5 movimentos com cada ponto Shu. Ou seja, enquanto nos meridianos Yin, o ponto nascente, o ponto poço, se inicia no elemento madeira, nos meridianos Yang, o ponto nascente está relacionado ao elemento metal, assim como podemos visualizar neste diagrama. Se organizássemos os pontos Shu antigos dos meridianos principais Yin, como um esquema que aprendemos no estudo dos 5 movimentos, veríamos algo assim. E, se organizássemos os pontos Shu antigos dos meridianos principais Yang, o mesmo esquema dos 5 movimentos ficaria desse jeito que você vê na tela nesse momento. Você percebe a diferença? O ponto Qing de cada meridiano principal Yin e Yang está em posição diferente. E você deve estar se perguntando, que diferença faz isso? Bom, se organizarmos os elementos em suas respectivas localizações no esquema, verificamos nos meridianos Yin que o ponto Qing, ou poço, está localizado no elemento madeira, enquanto que nos meridianos Yang, o ponto Qing, ou poço, está localizado no elemento metal. Vamos comparar? Perceba que os elementos estão dispostos da mesma forma que aprendemos: madeira, fogo, terra, metal e água. Mas o ponto Qing, poço ou nascente, está em elementos diferentes quando comparamos os meridianos Yin e Yang. Consegue ver? Bem, por enquanto não se preocupe com isso.
Nesse momento, estamos apenas buscando entender a existência e estas características gerais dos pontos Xun antigos. Nas próximas tarefas, vamos estudar por que essa diferenciação acontece, quais as implicações disso, a localização desses pontos e muito mais.